Voltamos. Voltamos para a segunda parte da live. Combinamos aqui mais uns instantinhos para responder as perguntas que faltaram. Se você esteve conosco, volte para que a gente possa dar continuidade no nosso bate-papo. Convide os amigos, já tem 60 minutos de live gravada. Estamos falando no nosso bate-papo empreendedor hoje com a Tami Almeida, empreendedora, mentora de mulheres. O bate-papo está muito legal, estamos falando sobre medo e ajudando você a refletir sobre esse momento. Tami chegou por aqui, já vou convidar ela para a gente aproveitar e continuar juntas. Quem chegou já compartilha a live com mais pessoas para que a gente consiga chegar até mais lugares. E fique atento para que a gente possa conversar com você e dar continuidade nas perguntas. Voltamos, Tami? Voltamos. O pessoal está entrando. Esperar um pouquinho, né? Vai ter uma galerinha que vai entrar. Sim, se você chegou agora, já tem 60 minutos gravados lá, de muito conteúdo. Sinceramente, difícil se encontrar bastante conteúdo como a gente desenvolveu em um lugar só, então vale a pena revisitar. Já compartilha essa live com mais pessoas, tem uma espécie de aviãozinho aí embaixo do seu celular, manda para os grupos, para as pessoas que você sabe que tem potencial, que ainda não descobriu o motor da Ferrari dentro dela, para que possa colocar o combustível certo, entender esse medo e começar a desafiar os próprios medos, entender que eles nos protegem, mas que a gente pode trazer ele para nós, entender o que tem por trás dele e fazer com que as coisas aconteçam. Sejam bem-vindos novamente. Deixa eu abrir aqui as outras perguntas. Vai abrir as perguntas. Quem for chegando, manda um oi novamente, compartilha a live. E se vocês tiverem perguntas, Uhum. Desculpa. Já coloca o comentário, já coloca a pergunta, porque na sequência a gente pode ter um tempinho para comentar também as perguntas que vierem. Tem uma aqui que é interessante, porque quem tem negócio passa por esse desafio, que é o medo de demitir. E aí você fica com aquela pessoa que não tá, né, colaborando muito e tal, por medo de demitir. Você acha que tá ligado com alguma coisa, Levi? Alguma questão de aprovação? Enfim, o que você acha sobre isso? Eu acho que é interessante a gente refletir em alguns pontos, né, Tami? Por exemplo, acho que a primeira coisa que me vem, até conscientemente, é uma percepção que a gente tem de gestão, que eu acho que eu já disse para você em algum momento, que é nunca contrate alguém que você não possa demitir. E às vezes a gente traz para dentro do time pessoas que a gente tem uma ligação emocional aí, de alguma forma, e a gente tem que manter essa pessoa mesmo por baixo de rendimento. No fundo, nenhum gestor competente, criterioso, que orienta, que desenvolve, demite ninguém. Essa pessoa destoa do time e, naturalmente, essa pessoa vai sair. O gestor só dá as más notícias. Mas essa incapacidade de tomar uma decisão talvez venha da onde? Vem da sua história. Né? Como que você se sentia quando tinha que colocar sua opinião na escola? Como que você se sentia naquele momento em que você tinha que defender a sua ideia? Você ia até o fim? Ou no primeiro questionamento você distanciava daquilo e falava, tem que continuar assim, está tudo bem, para manter todo mundo legal e você destruído? Né? É mais uma daquelas que eu me destoo para manter tudo bem, né? Eu me desconstruo para manter todo mundo inteiro. Então eu mantenho o problema para não fazer parte do problema para mim. Mas no fundo, eu deixo de visitar aquilo que está impedindo dentro de mim. O que aconteceria se em algum momento você tomasse uma decisão por você e não pelas outras pessoas? Como que você se sentiria? Comece a se questionar aí com isso. Comece a se perceber fazendo e ver de que forma que você se sentiria a partir disso. Acho que é um caminho legal. Você vê que o medo ele está muito vinculado a tomadas de decisões, né? Porque assim, para eu conseguir transformar algo na minha vida, eu preciso tomar uma decisão. Independente do que seja essa transformação, você precisa tomar uma decisão. Só que é nesse ponto que o medo entra.
e você não toma a decisão. E você sofre com aquilo uma vida toda, às vezes, né? Por não ter tomado essa decisão. Por Uhum. medo de, sabe? Medo de. Enfim, aí entra todas as questões de medo que a gente estava falando. Uma Eu acho que delas que eu acho Ah, que... desculpa, cortei. Oi? Desculpa. Eu acho que uma coisa interessante também, como o medo ele tem uma questão de proteção, em algum momento vira para esse medo e pergunte: você na sua intimidade, quem escreveu essa pergunta, o que que esse medo quer me mostrar? Do que esse medo, ao longo da minha história, quis me proteger? E essa conversa íntima, né, e não fala muito alto, porque senão eu vou achar que você está louco, mas a mente, ela te dá respostas quando você faz as perguntas certas. E tem uma máxima também que diz assim: quer melhorar a qualidade das suas respostas? Melhore a qualidade das suas perguntas. Isso vale para você. Mas tem gente que não gosta de se fazer as perguntas certas porque tem medo das respostas que vão vir. Sim. Né? Então, assim, E, pode falar. não, pode... E uma coisa que tem que prestar atenção é se as respostas estão generalizadas. Uhum. Se elas começam, se a frase dessa resposta começa assim, é que todo mundo, é que todo mundo faz, é que a maioria é assim, é que o mundo está desse jeito. Se começa essa coisa do generalizar, que até no começo da live, né, da outra live, a gente falou um pouquinho disso, se as respostas também vier dessa maneira, deleta, deleta. Coloque números de pessoas. Isso eu ouvia muito dentro do meu salão. Acho que quem tem salão vai se identificar, ou quem tem comércio vai se identificar. Todas as clientes estão falando tal coisa. Todo mundo que trabalha aqui está achando isso. Aí a minha pergunta sempre é: todo mundo quem? Uhum. A minha pergunta é essa: todo mundo quem? Quando eu vou ver, foi 2 pessoas que falaram. Eu fico Perfeito. assim, eu fico passada com essa questão de generalizar, sabe? De colocar como um todo, como se todo mundo fosse Uhum. aquilo, todo mundo pensasse daquele jeito. E todo mundo é muita gente. Sim, sim. Ou, assim como a gente já falou, né, Tami, tá tudo errado na minha vida. Não, que parte desse todo tá errada, né? Que parte desse Exato. todo não tá deixando você olhar para as suas vantagens, para aquilo que você é. Tem pessoas também que você elogia por um trabalho, por uma dedicação, a pessoa não aceita o elogio. E sabe por quê? Porque talvez ela nunca foi elogiada. Porque talvez o elogio para ela tinha uma outra conotação. Então, talvez essa pessoa não se permita nem elogiar os filhos, os parceiros, as empresas, os fornecedores. Não, porque aquilo não é natural para ela, né? É. É difícil a gente E... oferecer aquilo que a gente não tem, né? A gente precisa ter Exato. posse de algo para conseguir oferecer. Tem uma pessoa que ela mandou aqui, medo, medo de não dar certo e me arrepender. Ela colocou bem aberto, mas deve ser alguma tomada de decisão que ela precisa tomar. Então ela tem medo de tomar essa decisão e não dar certo e se arrepender Uhum. depois. O que a gente pode falar para ela? O medo do arrependimento, eu acho que tem aí junto dele uma necessidade, né, de aprovação, uma necessidade de controle, uma necessidade de sempre dar certo, uma necessidade de estar controlando tudo. E no fundo, a gente não consegue controlar tudo. A gente não consegue. Somos seres falhos, a gente erra, o planejamento não quer dizer que vai dar 100% certo. A diferença é o que eu faço com isso, né? Se eu me permito errar, se eu sei que eu sou um ser falho, a diferença é, se você ficar parada ou parado, qual a vantagem que você tem? Você vai continuar indo de encontro àquilo que você quer? Ou até hoje você utilizou todo esse discurso para limitar os seus passos? Quando você começa a questionar isso, pode vir até um desconforto. Mas grande parte das mudanças acontecem no desconforto. Eu nunca vi ninguém confortável, Tami, alcançando o objetivo. Não Sabe? existe. É aquele desconforto interno que fala, não, mas como assim não deu certo? Como assim não dá para atravessar? Como assim não dá para fazer nada?
né? E quando a gente vira para a nossa parte mais interna e íntima e fala assim, eu desisto, no fundo isso já está acontecendo há muito tempo e você não percebeu. Você só virou para você e determinou isso, né? Como você disse, da questão do que não está em movimento, morre, não é? Não foi Sim, isso? tudo que, Eu tudo, lembro de uma... tudo que não está crescendo está Ah, sim, morrendo. tudo isso. E uma reflexão é, que é uma outra frase que eu acho que é bem impactante, que combina com essa, que é: tem muitas pessoas que morreram aos 20, mas só serão enterradas lá pelos 80. Olha isso. Ou Nossa, seja, forte, hein? o que morre dentro de mim, que não me faz com que eu busque o que eu quero, que eu vá de encontro aos meus objetivos, que eu não me permita errar, que eu não me permita a me aceitar da forma imperfeita que eu sou. Uhum. Hum? Essa Sim. parte, talvez, dentro, pode ter morrido. Mas não quer dizer que se você começar a realimentar, a regar, a nutrir, a cuidar, isso possa voltar a crescer. Hum? Então Sim. talvez esse seja o seu momento de olhar diferente para tudo que é possível. Ainda nessa pergunta, Tami, eu acho que assim, dentro do todo, do que se apresenta de dificuldade, de medo, de desafio, tem sempre aquilo que a gente pode fazer e aquilo que a gente não pode fazer. Não nesse momento. Eu acho que a grande sacada é não deixar aquilo que a gente não pode fazer atrapalhar aquilo que a gente pode fazer. Uhum. Lacan tem uma frase que diz assim, Tami, e aí no processo de desenvolvimento dos seus mentorados, você vai entender muito legal essa frase que diz assim: cada um alcança a verdade que é capaz de suportar. Eu não consigo levantar um peso, fazer um agachamento com um peso muito maior do que eu. Essa verdade é o que Uhum. faz sentido para mim. E às vezes estou tentando dar um passo muito grande e eu não tenho nem conhecimento nem habilidade para isso. E Sim. simplesmente meu ambiente interno está dizendo assim: não, não. Né? Tá do lado de pessoas competentes que te ajudam a caminhar, são pessoas que vão ajudar você a ter energia, a ter musculatura, a mostrar para você, olha, vamos dar um passo aqui ao invés de você dar um salto, porque se você der um salto, você pode se quebrar. E tem um Uhum. monte de pessoas pouco capacitadas, que até me conhece, eu conheço, que está fazendo um monte de gente pular. E está se quebrando, está se destruindo. Né? O culto a qualquer custo da alta performance está matando muita gente. Não só fisicamente, como emocionalmente. Por isso, tem que estar do lado de pessoas sérias e competentes que, além de fazer você chegar no seu objetivo, curtir o trajeto e entender do que você precisa passo a passo para ir de encontro ao que é importante para você. Sim. Isso é muito importante. O equilíbrio, né, em todos os setores da nossa vida é importante. Sim. Como a gente está num mundo assim muito materialista, acaba que essa questão da alta performance, né, mas muito focada ali na questão do dinheiro e tipo acaba tudo. Família, deixa isso de lado, deixa isso de lado. O que importa nesse momento é isso Uhum. daqui. E Uhum. qual que é o problema disso? É que quando É. você tem o dinheiro, você vê que você não tem nada. Uhum. Essa é a questão. Porque a maioria das pessoas coloca felicidade igual dinheiro. Só. E vai ver que é o contexto todo. Se você não tiver aquele dinheiro para você curtir com a sua família, para você fazer, enfim, atividades, seus Perfeito. amigos e tudo mais, não faz sentido. Não faz sentido. Longe da Essa é a família, questão. longe dos filhos, né? Longe daquilo que te alimenta, que te dá energia. Talvez se você conseguir equilibrar isso, talvez você tenha muito mais performance. E aí, Sim. Tatame, para não deixar o mentir sozinho, que a grande sacada não é você lotar de afazeres, não é você sair fazendo tudo, é você ter foco naquilo que você faz. E aí, Sim. claro, aquele medo que você está transformando num leão pode ser um gatinho. Pode ser muito Uhum. pequeno e que você não está conseguindo atravessar. Quando eu leio essa questão do medo de não dar certo e me arrepender, o se arrepender, ele é vinculado à dor. Aí entra naquela mesma questão. O corpo te protegendo. O corpo não quer que você sofra. Ele quer que você fique quietinha. Você vai sofrer com aquilo. Então, o se arrepender aqui nessa frase, ele está muito ligado à dor.
Uhum. né? E o Levi fez algumas perguntas aí, tipo, quanto te custa, né, ficar parado, ficar do jeito que tá? O que que acontece nesse momento que é importante a gente refletir? A gente tem que entender que a dor, ela sempre também vai existir. Se eu ficar parada aqui, sem fazer nada, sem realizar meus sonhos, eu vou sentir dor, porque eu vou me sentir péssima, eu vou me sentir Sim. mal, porque eu não realizo, porque eu não. Enfim, eu vou me sentir mal, então eu vou ter dor. Se eu ter que correr atrás dos meus objetivos e criar ações e ter que estudar, quer dizer, você vai sentir dor? Dor, sim. Você vai sentir dor porque você vai ter que, de repente, você vai ter que se esforçar mais. Você vai precisar acordar um pouco mais cedo, vai precisar ficar mais horas na frente do computador, vai precisar fazer. Você vai precisar fazer isso, tá? Então, se você ficar onde você está agora, você vai sentir dor. E se você for pro rumo aos seus objetivos, você também vai sentir dor, porque você vai ter que se esforçar. A questão aqui, a pergunta é: qual dor você escolhe sentir? A dor do arrependimento ou a dor da disciplina? A dor de ficar parado ou a dor de chegar lá no meu objetivo? Qual dor você escolhe sentir? Porque não tem coisa legal. Não tem uma coisa legal. Tipo, a zona de conforto, que parece que. Eu não sei por que deram esse nome de zona de conforto, porque de confortável não tem nada. Eu não entendi até agora por que chama zona de conforto. Porque para mim é o lugar pior que tem a zona de conforto, né? Porque você fica ali se sentindo um verme ali, tipo, sem realizar, sem fazer nada. Você não se sente bem de estar na zona de conforto. Porque você tá ali na zona de conforto pensando, eu podia fazer, eu queria isso, mas eu tenho medo. Eu queria fazer tal coisa. Então, essa é a chamada zona de conforto. Não é Uhum. confortável. Então, vai doer você ficar nela também. Essa questão vai doer. Qual E dor você tem, escolhe? e tem uma coisa interessante, né, Tânia, quando a gente começa a falar um pouco sobre isso, é que pode incomodar algumas pessoas que não estão acostumadas a se desafiar, que não estão acostumadas a se permitir, que foram condicionadas ao longo da vida para aceitar ordem ou para não tentar. Imagina, sonhar ficou fora de moda, né? E quando a gente começa a provocar, de certa forma, olha, visite seus medos, entenda o que eles têm para dizer, caminhe apesar dos medos, faça perguntas, permita imaginar como se você estivesse para condicionar a sua mente. Tem gente que olha para tudo isso e fala, não é para mim não. E tá tudo bem se não for para você, mas só não critique quando o outro passar na sua frente. E aí Uhum. você vai falar, puxa, Exato. poderia ser eu. Poderia ser eu lá na frente, né? Quantas e quantas pessoas pegaram ideias de pessoas que não tiveram possibilidade de colocar em prática e foram um passo à frente. Toda vez que você estiver sentindo dor por uma coisa na sua mente, dor com propósito, tá? Não estou falando de dor lombar, de dor fisiológica. Dor com propósito. É porque você está prestes a romper uma zona de conforto. Toda vez que você estiver sentindo dor, é porque você está prestes a romper uma zona que você controlava, que você não controla mais. E aí a pergunta é: será que eu estou preparado para romper essa zona de conforto, de controle? Como seria a vida depois disso? Né? Como seria talvez aqueles mais 5 segundos na prancha, ou aquelas 2 séries a mais no exercício, ou aquela folha a mais de livro que você vai ler, ou aqueles 10 minutos de meditação que você nunca fez e que você só verbalizou que faria. O sucesso, talvez, o que chamam de sucesso, é a soma desses pequenos detalhes. E a distância de tudo isso, pois, você pode estar chamando de medo. Simplesmente medo. Lembre, dê nome para o que você chama de medo. Entenda o que tem por trás do medo. Avance na cortina do medo. Entenda o que ela tem para dizer para você. Alguma coisa ela vai te dizer. Sim, sim. Tem uma outra pergunta que colocou assim: tenho medo de investir tanto e não dar certo. Medo de? Tenho medo de investir tanto e não dar certo. Uhum. Talvez ela está falando de recurso financeiro aí, né? Sim. Mas eu acho que um dos recursos que a gente tem mais escassos e que poucas pessoas percebem é isso que a gente está fazendo agora, Tânia.
Você consegue voltar e compor o seu minuto atrás, que a gente dedicou aqui com energia, com disposição, com conhecimento para todo mundo? Não tem como. Não tem O como. maior recurso que você abre mão na sua vida é o recurso tempo, é o recurso momento. E aí você coloca isso para pensar em uma série de coisas que você não consegue fazer. Você para isso para pensar em uma série de coisas que te limitam. E aí é o seu tempo. E talvez esse recurso tempo, que você não está percebendo, é o que está te levando aonde você não deseja. E aí, colocando a culpa no dinheiro. O dinheiro é só o Uhum. resultado de tudo isso. O dinheiro é a soma do esforço, da estratégia, do propósito, dentro do que eu quero, um resultado. Né? Mas tem um tempo, o seu tempo alocado. Então, o tempo que eu estou aqui com vocês, que a Tami está, ela poderia estar com a família dela, eu poderia estar com os meus filhos, mas a gente está aqui. A gente está aqui entregando para vocês algo que não tem preço, porque o tempo não tem preço. Não tem como eu voltar há 60 minutos atrás e fazer o que eu deixei de fazer. É daqui para frente. Então, quando você escolhe, você escolhe. Você colhe só algo que você plantou. Isso que você está colhendo hoje, talvez com esse olhar, talvez para o dinheiro, para o que você colocou, é porque talvez em algum momento o dinheiro foi mais importante do que o propósito, daquilo que você acredita e do que o seu tempo. Quando inverter um pouquinho isso, você vai começar a perceber que é um resultado, mas um resultado bem elaborado daquilo que você deseja, que você quer. Uma das pessoas mais interessantes que eu conheço entende que quando você tira o foco do problema, você começa a enxergar a solução. A partir do momento que você começar a transformar o que você chama de solução em problema, como a escassez pelo dinheiro, a abundância, tudo isso vai voltar como negativo para você. Porque, lembrando, a sua mente não entende o que é verdade e o que é mentira. Simplesmente ela vai voltar para você aquilo que você mandou para ela. Pode chamar de energia, de vibração, o que for. Mas a mente é lógica. Ação e reação. Não fique triste. Ela não está entendendo não. Não pense num coelhinho branco. Ela não está pensando no não. Ela simplesmente vai mandar o coelhinho ou ela vai fazer uma relação de todas as somas de tristeza que você teve. Então, não pense naquilo que você não deseja. Pense naquilo que você deseja. Como seria se eu investisse e desse certo? Como que eu me sentiria? Isso está real? É ecológico? Faz sentido para mim? É congruente com o que eu quero? Tem um propósito definido? Vai de encontro aos meus objetivos? Tem alguma coisa que está limitando. Se o que está te limitando é muito mais forte, revisite os seus motivadores. Revisite suas crenças. Elas formam pensamentos. Esses pensamentos geram sentimentos. E os seus sentimentos estão totalmente associados com os seus comportamentos e resultados. Uhum. Tem uma pergunta que eu gosto muito de usá-la quando eu tô com medo de fazer alguma coisa. Vou revelar Uhum. aqui para vocês. Eu Mande. pergunto assim para mim: tá, você quer fazer isso? O que de pior, pensa no pior cenário, a pior cena, a pior coisa que pode acontecer. Pensa no de pior pode acontecer se você fazer isso. Cara, e a resposta é tão ridícula que eu falo, nossa, eu não acredito que eu tô com medo de fazer isso por causa disso. Porque Sabe que legal disso, normalmente. Tami? Hã? Desculpa cortar. Mas quando você faz essa pergunta, você torna consciente um tanto de coisa que é inconsciente. Você abre a Sim, cortina do medo e fala assim, o que que tem aí dentro? É basicamente isso, quando você fala o que de pior pode acontecer. E aí você descobre que o que era leão é gatinho, né? Aquele medo que era grandão é pequenininho, você fala, vou reagir. É muito bacana mesmo. sim, O essa poder pergunta das ela é perguntas. muito boa. Muito boa. Né? O que de pior? Você quer montar algo agora? Você quer fazer, mas tá todo mundo falando que o cenário não é bom, tá falando que as coisas Uhum. não vão andar, enfim, né? Tá. Se você abrir, pensa assim, o que de pior pode acontecer? É você ter que fechar? Eu nunca conheci ninguém que morreu porque teve que fechar o negócio. Se eu fechar, mas aí eu vou perder o dinheiro que eu investi? Tá. Eu nunca conheci ninguém que morreu porque perdeu o dinheiro que colocou ali naquele investimento. E, aliás, quem quer ganhar dinheiro e tem medo de perder dinheiro,
não combina, não dá certo. Porque para você ganhar dinheiro, você tem que investir dinheiro. E quando você investe dinheiro, você não sabe se isso vai dar certo. Não existe nada que vai falar assim para você, olha, isso daqui é seguro. 100% seguro. Você vai pôr seu dinheiro aqui e ele tá seguro. Não existe. Não Não. existe. Que seja numa casa. Não existe. Não existe. No dia de amanhã, sei lá, vamos pôr culpa no governo que a gente gosta. O governo falou, aquele lugar ali, ó, vai ter que derrubar as casas. E aí, perdeu, não tem uma segurança, uma coisa 100% certa. Esquece esse negócio de 100%. Esse negócio de 100%, você não sabe nem o que vai acontecer daqui a um minuto. Tem uma meditação que eu faço pela manhã que ela fala o seguinte, sobre você esperar notícias boas, esperar coisas boas acontecerem, mas você não sabe como que vai ser seu dia. Você tem uma ideia que você colocou, alguns propósitos, colocou, programou, mas você sabe mesmo como que vai ser seu dia, você não tem ideia como que vai ser. Então, ficar esse medo do que não aconteceu, e isso a gente percebe muito, né, nas questões de sofrimentos emocionais. Normalmente, ou tá ligado ao passado, porque aconteceu, porque uma vez eu perdi, porque, né, ou tá ligado ao passado, ou tá ligado ao futuro. Nunca é uma coisa presente, né? E o que a gente tem hoje? O que você tem hoje? Vocês têm o passado não existe mais. O futuro a gente não sabe do futuro. O futuro é uma ideia. O que a gente tem é o hoje, é o agora. A única coisa que nós temos é o agora. E todo esse sofrimento, e toda essa angústia, todo esse sentimento ruim que você está sentindo, não é em relação ao agora. É em relação ao que vai acontecer. E uma outra coisa interessante é que essa relação do medo. Quando eu vou fazer algo, eu fico pensando em tudo que pode dar errado, ao invés de pensar em tudo que pode dar certo. Então, você trazer essa consciência do pior cenário que pode acontecer, você vai ver que aquela coisa não é tão grande assim como você imagina, tá? Ninguém vai morrer por causa disso. E também, viu o pior cenário? Ok. Então, vamos pensar agora o que de melhor pode acontecer. Você que falou aí que quer abrir um negócio, você colocou assim para mim, ó. Tenho medo de criar objetivos, tenho medo de abrir um negócio, né, e me arrepender. Tenho medo de investir e me arrepender. Tá. E se você abrir um negócio e der muito certo? Você já parou para pensar nisso? Se você abrir um negócio agora e dá muito certo, o que faz você ter um pensamento fortalecedor? Você pensar que vai dar tudo errado, que você vai se arrepender? Ou que vai dar muito certo e que você vai conseguir realizar seus objetivos? Qual é o melhor pensamento nesse ponto? Nessa questão? Então, por que eu tenho que pensar em tudo que pode dar errado? Pensa em tudo que pode dar certo. Vai deixar tudo tão mais leve. Não é? Traz leveza você pensar nisso. E aí, dentro dessa estratégia, mora o poder das perguntas. E quando você faz a pergunta, o interessante é não só ouvir, mas se escutar. Escuta o que você está reagindo, de que forma você está reagindo a essas perguntas. E deixa visitar parte de você que você não visitava há muito tempo. Talvez por estar sendo condicionada a tudo, a todos, a um padrão de infância, ou da adolescência, ou necessidade de agradar a todo mundo. Torna consciente isso. Olha para isso nesse momento. Permita-se. O que de pior pode acontecer se eu fizer? O que de melhor pode acontecer se eu não fizer? Olha que interessante. E talvez você vai falar assim, eu não quero. Eu quero usar o meu presente para construir, independente do que for. E teve uma pessoa que colocou aqui no comentário que faz todo sentido. De passo em passo, dia a dia, por menor que seja, faz com que a gente não fique no mesmo lugar. Uhum. Um grande porém que nós temos é querer um grande resultado em pouco tempo, né? Uhum. Isso paralisa. É igual aquela pessoa que ela pesa 150 quilos e ela precisa perder 70 quilos e ela quer fazer isso em um mês. E o processo em relação ao sucesso, né? Ele não é assim, né? Quando a gente fala aí de uma reeducação,
e aí pode ser alimentar, pode ser financeira, existe um passo a Sim. passo, existe um processo para isso, leva tempo para isso. Qual é o nosso foco? O que eu tenho que fazer hoje, o que eu tenho que fazer agora. Eu falo que hoje, às vezes eu falo hoje, eu acho amplo, porque é o que eu tenho que fazer agora, porque hoje, né? Uhum. Hoje a gente não sabe, né, o dia de hoje. Mas o que que eu posso fazer agora? Sabe o que que eu lembrei? Quando eu fui fazer... Faz 2 anos isso já? Já deu 2 anos. Eu fui fazer um curso, já, acho que eu já comentei por aqui, fui fazer um curso lá na Chapada Diamantina, né? Com o Eric Pounds, ele é cientista da NASA, veio dar esse treinamento aqui no Brasil de inteligência emocional. Na Chapada Diamantina, sem celular, sem contato, no meio do nada, sabe? Aquela coisa bem focada. E eu tirei um aprendizado de lá muito grande. Porque todos os dias a gente tinha que fazer uma caminhada e fazer trekking, né? Que é subir as montanhas lá, fazer a caminhada subindo as montanhas, as pedras. E aí, quando eles falavam assim, a montanha com não sei quantos metros de altura, aquilo não dava uma motivação. Não dava. Claro. Mas, enfim, tinha que ir, né? A turma tava indo, então a gente vai. Uhum. Chegava lá, quando eu olhava o tamanho daquela montanha, eu pensava comigo, assim, o que que eu tô fazendo aqui, gente? Peraí. Olha o tamanho desse raio dessa montanha. E aí você pensa em duas coisas. Você tem que subir, depois tem que descer da montanha. Uhum. Aí eu falava Sim. assim, senão não é possível. E aí foi o primeiro dia, o segundo dia, e de verdade, gente. Cara, chegava lá em cima, era muito bom chegar lá em cima. Porque a hora que você via aquele visual maravilhoso, você falava, nossa, valeu a pena. Só que eu vou falar uma coisa pra vocês, eu ficava arrebentada, cansada, destruída, porque o negócio era pesado. Era pesado. No terceiro dia, na hora de subir a montanha, eu olhei para aquela. Era a mais alta que tinha, que a gente ia subir. Eu olhei para aquilo e falei, ai meu Deus do céu, mas eu vou ter que subir esse negócio. O que que eu percebi? Eu comecei a olhar para o chão e eu comecei a prestar atenção nos meus passos e na pedra que eu colocava o pé. Eu parei de olhar para a montanha. Cara, vocês não fazem ideia do que mudou naquela caminhada. Quando eu parei de ficar olhando para aquela montanha. Tipo assim, eu sei aonde eu vou chegar. Eu sei aonde eu quero chegar. Só que às vezes esse eu sei que eu quero chegar, ele é tão pra você, tá? Pra você. Distante. Pra você é tão distante, é tão grande, que se você ficar olhando para aquilo lá, te paralisa, te cansa, tal. Você sabe o caminho? Você sabe onde você quer chegar? Cria o caminho e olha pro agora, o que você tem que fazer agora. E foi isso que eu comecei a fazer. Eu comecei a pisar assim, eu olhava só pro meu pé. De repente, eu tava no topo da montanha. Para mim foi o melhor ensinamento de todos naquele treinamento foi esse. Foi esse. Eu Que olhar para os interessante, meus Tiane. passos que eu tô dando agora, não o que eu vou dar, não, o de agora. Esse é o mais importante que eu tenho. E eu acho que um ponto bem legal disso é que a gente deixa também de curtir o trajeto. E pessoas duras, pessoas tristes, pessoas com peso, né? De, meu Deus, quando eu chegar... Não, olha para o trajeto, olha para o pequeno passo, olha para as pedras ali que você está desviando, olha para tudo que você está insistindo, investindo e aproveita talvez olhar para a paisagem que está passando despercebida. Talvez nesse momento você tornou consciente, todo o processo estava sendo inconsciente. Todo aquele sistema de medo que estava apresentando, ou será que é capaz, ou é possível, e simplesmente foi. Né? É a história eu estava numa palestra de um cara chamado, também bem de encontro a isso que você falou, Rodrigo Raineri, um alpinista que subiu várias vezes o Monte Everest, e ele falou, não deixo de sentir medo, eu sinto medo, inclusive o medo me ajuda a viver. Eu sei aonde subir, eu sei o acampamento base, eu sei quando eu não posso subir, eu escuto as pessoas que estão dizendo ali, os sábios da montanha e tudo e tal. Só que eu já subi várias vezes o Monte Everest, mas dessa vez eu quero descer de uma forma diferente. Olha que interessante. Dessa vez eu quero descer de paraglider. Que maluco. Olha o tanto de questões que ele tem que cuidar, como vento, Sim, é super respirador, perigoso.
Tudo. Então, se você olha para os seus limites e entende que eles são seus, que eles podem te limitar, ok, é a sua verdade. Se você entende, olha para tudo e fala o que eu posso fazer de diferente, assim como a Tami fez e assim como o Rodrigo nos inspira a perceber, além daquilo, o que mais eu posso fazer? Se eu olhar para o topo e não me motivar, eu posso olhar para o meu pequeno passo. Né? E as pessoas deixam de perceber, né? Ah, quando eu emagrecer 10 quilos, aí eu vou ficar feliz. Quando eu tiver aquele carro, eu vou ficar feliz. E a gente deixa de valorizar, e aí vem uma palavra que é muito difundida, né, Tami? E pouco percebida, que é o exercício da gratidão. A gente deixa de olhar pequenas coisas que a gente poderia ser muito grato, que pode fazer todo sentido dentro da nossa caminhada. Exatamente. O exercício da gratidão, ele é muito forte, porque te coloca no Daria uma agora, outra né? live. Oi? É, Daria uma outra uma outra live. live. Você viu que o negócio vai indo, né? Vai indo. Mas eu acho que a questão maior de todas aqui é justamente entender o processo, aceitar também algumas coisas, sabe? Aceitar que você sente medo, aceitar que você erra, aceitar que todos nós erramos, aliás, não é você que erra, né? Todos nós erramos. E entender que o seu corpo está fazendo por você é te protegendo, ele acha que Perfeito. está te protegendo. Então, quando a gente coloca esses assuntos à tona, eu vejo que o que gera mesmo é leveza em relação a isso. Porque normalmente quando as pessoas vêm falar comigo, né, em relação à mentoria, chega com essa questão muito pesada. Ah, eu não consigo fazer, eu tenho medo, eu sou assim, eu não sei o quê. Então parece que é uma coisa tão assim rígida, tão Enraigada. Uhum. tipo, nossa, calma, calma. Você sente medo? Legal, acabou de descobrir que você é um ser humano, né? Ser humano. Tamo Todos junto. nós. Tamo junto, tá tudo bem. Então, quando começa, tipo, nossa, semana passada eu não fiz o que tinha que fazer, procrastinei. Nossa, como que não ter, como eu faço para não ter procrastinação? Como eu faço para dar conta de tudo? Essa frase de para mulher é forte. Como eu dou conta de tudo? Você não vai dar conta de tudo, esquece isso. Tá? Eu não sei qual super-herói que criaram aí que nós temos que ser iguais, mas esse super-herói que foi criado não existe. O que existe são pessoas que falham, que erram, mas que acertam, que começa e termina. Entende? Tipo, é um processo natural da vida. Não queira Uhum. essa perfeição toda, porque essa perfeição toda não existe, tá? O que existe é a questão da inteligência emocional. E aí eu aprendo a lidar com o medo. Eu tenho medo, mas eu aprendo a lidar. Eu aprendo a lidar com a procrastinação. Eu aprendo a lidar com meus erros. Eu aprendo a lidar com isso. Eu acho que é mais esse é o ponto, assim, para fechar, assim, sabe, o ciclo da conversa. O que você E acha, trazendo um Levi? pouco, faz todo sentido, e trazendo um pouco para um pouco para as nossas emoções e sentimentos, e como a nossa mente ela pode ser estimulada e fazer com que ela trabalhe a nosso favor, é talvez perceber tudo aquilo que você está fazendo, mas também não se estafar, olhar para os pequenos passos, olhar para as suas pequenas conquistas e se permitir, adentro do seu limite, adentro do que faz sentido para você, caminhar apesar de tudo e de todos. Porque sempre há possibilidade de mudança. E o processo de mudança, ele pode acontecer na sua velocidade. Principalmente nos dias que a gente está vivendo, com excesso de eu tenho que suprir tudo e todos, né? Quem é mãe, quem é esposa, quem é pai, quem tem filho, às vezes se sente extremamente cobrado. E aí o que eu costumo dizer, Tami e amigos, é assim, tá tudo bem se você acordar um dia e não se sentir daquele jeito, sabe, com alta performance. Tá tudo bem se você acordar triste e quiser chorar. Tá tudo bem se naquele dia você estiver um pouco descontente, mas quando você tiver energia, permita-se colocar foco na sua energia e de encontro ao que você almeja, porque aos poucos você vai se condicionar a um novo padrão. Henry Ford tem uma frase também,
Adoro frases, essa veio muito forte agora, que diz assim: se você acha que pode ou que não pode, das duas formas você tem razão. Eu acho que vai dar certo, ok? Grande chance de dar certo. Ninguém vai fazer por você, mas tem grande chance, porque a sua energia, a sua vontade, o seu foco foi numa direção. E eu acho que não vai dar certo. E tem gente que, para cada solução, encontra um problema. E isso vai sendo condicionado ao longo da vida. Sabe aquela imagem do ipê florido, que tem duas pessoas olhando para o ipê? A pessoa de um lado fala assim: nossa, que bonito, que ipê florido. Aí a pessoa do outro lado diz assim: mas faz uma sujeira. Sobre o mesmo ponto de Nossa, e vista. existe muito, verdade. Não é? E essa pessoa pode Verdade. estar do seu lado agora, dar uma disfarçada para ela não perceber que você percebeu que ela é assim, mas isso tem a ver com ela, não tem a ver com você, tem a ver com a vida dela, não tem a ver com você. Aliás, quando você começar a olhar um pouquinho mais para você, você vai se permitir a olhar diferente, não só para você, mas como para outras pessoas. E aí, quando a gente fala de tudo isso, né, de possibilidades, de maneiras de encarar o medo, a vida, o empreendedorismo, no fundo, a gente esbarrou numa coisa tão legal que eu quero dizer aqui, que a Tânia vai poder complementar, claro, que é: escolha formas, jeitos de se acolher do jeito que você é, com a sua imperfeição, se tratar com um pouco mais de gentileza, se tratar com um pouco mais de amor, com um pouco mais de carinho, porque as pessoas que estão do seu lado, nesse momento, estão tendo um reflexo de tudo que você é. Se você é uma pessoa com raiva, se você é uma pessoa desmotivada, se você é uma pessoa triste, natural, você só está entregando para elas aquilo que você é. Ninguém entrega aquilo que não tem. Então, aos poucos, perceba que parte de você ainda você não permitiu iniciar esse processo de mudança, ao invés de simplesmente transferir essa culpa para os outros. Assuma a responsabilidade da sua vida, do jeito imperfeito que você é, da forma com que você deseja, e aí sim você vai perceber que passo a passo, dia a dia, a mudança chega. E ela está muito próxima, e ela está no presente, no seu presente hoje, no seu presente amanhã, mas nunca antes e nunca depois, mas sempre no presente, como a Tami disse muito bem aqui. Exato, exato. Olha, não sei, tem mais perguntas aqui. Acho que alguém tinha perguntado alguma coisa. Aqui a Érica. Essa é a primeira dificuldade. O que eu posso fazer de diferente para mudar a minha vida? Ela fez essa pergunta. Se você me permite, Érica, você Claro. colocou o que eu posso fazer de diferente para mudar a minha vida? Essa pergunta é ideal, é uma pergunta muito boa para você fazer para você mesmo. Porque pensa só, você está falando da sua vida. Como que eu vou falar assim, Érica, faz isso daqui? Vai aqui, faz aqui. O que eu posso fazer, claro, dentro do seu objetivo, é te dar alguns direcionamentos. Mas o que eu posso fazer de diferente para mudar a minha vida, né? É o que eu quero. Depende, o que você quer? O que você quer? Eu acho que o primeiro ponto é você descobrir o que você quer. Você sabe o que você quer? Aí vai ficar mais fácil tomar essa decisão para fazer algo diferente para mudar a sua vida. Posso contribuir, Tânia? Claro. Acho que uma outra pergunta que ela também pode se fazer é: que parte da vida dela precisa ser mudada? Porque quando a gente fala de vida, a gente fala de uma coisa muito ampla, né? E a mente é capaz de generalizar para proteger da forma mais infinita possível. E aí a gente está olhando um todo e dando uma resposta para um todo, quando uma parte desse todo simplesmente precisa ser olhado de forma diferente, percebido de forma diferente. Então faça essa pergunta também: que parte da sua vida precisa ser mudado? Inicie um processo. Inicie, dê uma área de foco. Permita-se iniciar. Olhe para aquilo que talvez você não consegue fazer, mas não deixe te limitar. Olhe para o tanto de coisa que você pode fazer. Aliás, esse é um exercício bem legal de fazer. Pega uma folha daquela área que você descobrir e escreve assim: isso eu não posso fazer. Pá, 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 pá. E do outro lado escreve: isso eu posso fazer. Você vai começar a entender que você tem um tanto de coisa que você pode fazer e um tanto de coisa que você não pode fazer. E não é porque o que você não pode fazer
Você não consegue hoje, mas talvez amanhã você consiga. Mas só de olhar para isso, você torna consciente tudo isso que está tornando inconsciente. Que parte do todo, que parte da vida eu preciso melhorar. Exato. Exato. Então, pessoal, quer começar alguma coisa? Quer dar início? Precisa tomar uma decisão? Pense, escreva, reflita. O que pode dar certo? O que pode dar certo nesse processo todo que você quer iniciar? Né? O Levi falou da questão do IP, da pessoa positiva e negativa, mas tem a ver com isso. Às vezes a gente fala assim, tem pessoa que é assim, ou, né, tipo, nossa, tem mesmo, mas será que não somos nós nesse ponto? Porque o fato de você estar olhando para aquilo que você tem vontade, aquilo que você tem sonho, e você tá vendo só o lado negativo disso, significa que você está sendo uma pessoa negativa nesse momento, nessa questão. Uma pessoa positiva pensaria em tudo que pode dar certo. E se der certo? E se eu ganhar? E se chegar? E se eu conquistar? Vai para o lado positivo. O lado positivo é o que vai te dar força. O lado negativo é o que vai te colocar para baixo e fazer você ficar paralisada. Ok? Que aula, hein, Tami? Que aula esse bate-papo, hein? Quase 2 horas, hein, gente? Vai longe, vai recado, longe. Levi. Vai lá, Finalizando? Tami. Vamos finalizar, fica à vontade aí. Eu sei que você tem vários trabalhos, tem grupo de mentoria, aproveita para apresentar um pouco, tem várias pessoas que querem evoluir aí, aproveita para que a gente consiga, daqui a pouco, fazer esse fechamento do nosso bate-papo, que está muito bacana, muito legal. Olha, mulheres que querem conhecer minha mentoria, que querem entender como funciona todo esse processo, na minha bio aqui no Instagram tem o link, é só você entrar lá, clicar, tem aonde você vai entrar no meu grupo do Telegram, onde eu coloco dicas todos os dias para empreendedoras, e também tem o link para receber informações sobre a minha mentoria, tá? Eu criei um pacote especial agora para o mês de maio, que é válido até dia 31, tá? Dia 31 finaliza esse valor. Vai mudar o valor desse pacote que eu criei especial justamente por causa da pandemia, tá? Então vai até dia 31, é um pacote de 4 sessões, tá? Então, essas 4 sessões, ela é bem ligada a essa questão de mudança de mentalidade, a quebrar bloqueios, a saber lidar com essa procrastinação, tá bom? Então é bem focada na parte emocional, tá? Esse pacote especial. Mas aí vocês podem entrar em contato lá pelo link da bio. E também amanhã eu estarei numa live às 5 horas da tarde com a Caroline Fernanda, que ela é psicóloga, e nós vamos falar de uma questão muito legal entre as mulheres, que é a ligação entre autoestima e independência financeira. Qual a ligação que tem dessas duas coisas, tá? Por que ter independência financeira é importante para a autoestima? Por que é importante ter autoestima para conquistar a independência financeira? Então, esses dois assuntos têm uma ligação muito forte, tá? Então, amanhã, 5 horas da tarde. Só isso que eu tenho para falar. Muito bom, Tami. E eu quero falar também, para quem não me conhece, quer conhecer um pouquinho do trabalho que eu desenvolvo. Eu trabalho com terapia através de hipnose, a gente chama de hipnoterapia, então para questões mais profundas, demandas emocionais mais densas. Eu tenho um espaço de atendimento em Campinas. Quem quiser conhecer um pouquinho do meu trabalho, entra também ali no meu perfil, no Instagram, @correia.levi. Tem alguns conteúdos também no YouTube. Venha para o mundo da hipnose, eu tenho certeza que você vai se surpreender. Legal, Tami? É isso? Quero mandar um beijo aqui para a Paty, Madame Doçura, a Clau, que é de longe, a Clau é lá do Nordeste, né, Clau? A Paty, que é minha mentorada, que está super participando aqui. Muito obrigada, gente, pela presença de vocês, Márcia, todo mundo, gente. Muito obrigada mesmo por acompanhar a gente todas essas horas que estamos aqui, né? Foi muito bacana o papo. Obrigada, Tami, Levi, eu quero pelo convite, agradecer. viu? Quero agradecer muito o seu tempo, a sua entrega, a sua energia.
Tenho certeza que várias pessoas levaram muito conhecimento aqui para o dia a dia, para a vida, e que se colocar um pouquinho disso dentro da sua intenção, dentro do seu propósito, com certeza vai ter um resultado diferente, tá? Então quero agradecer muito, agradecer todo mundo que esteve conosco aqui, quase já durante 2 horas, de muito conteúdo. Eu tenho certeza que iria muito mais aí, eu tenho certeza que daria para a gente conversar muito mais a respeito. Eu separei uma frase para a gente terminar, Tami, que eu acho que tem tudo a ver com empreendedorismo, com desenvolvimento, que é da Marta Medeiros. Só um minutinho, eu vou cortar você na sua frase, porque a Paty Vamos falou lá. um negócio, e eu quero deixar essa frase para finalizar mesmo, tá? Vamos lá. Ela falou pra gente fazer o print, para o pessoal tirar o print aqui para postar nos stories e marcar a gente. Legal, tá? legal. Então, gente, você consegue tirar os comentários da live? Pronto. Aí, legal. Gente, agora então é o momento do print. A gente vai, né, parar aqui um pouquinho para vocês tirarem o print. Marca a gente, posta lá, coloca a sua opinião sobre a live, que é muito importante pra gente. E nós vamos compartilhar, tá bom? Então vamos lá. 1, 2, 3 e... Eu também vou tirar um print, peraí. Vai lá, Tami. Vamos lá. 1, 2, 3 e... Aí, tirei aqui. Pronto. Vou voltar ao comentário. Agora a frase, pra gente finalizar. Essa frase, Tami, é de uma cronista, aforista lá de Porto Alegre, chama Marta Medeiros. Eu acho que encaixa muito bem com o empreendedorismo, com o desenvolvimento, que diz assim: crescer. Crescer custa, demora, muitas vezes esfola, mas compensa. É uma vitória secreta com poucas ou nenhuma testemunha, mas na maioria das vezes o pior adversário somos nós mesmos. Então pensa e reflita. Talvez é você e você está colocando a culpa no mundo. Talvez é você que parou de se olhar em algum momento e você está colocando a culpa no mundo. Talvez é você que deixou de se entender, de visitar seus valores, seus propósitos, e você ainda coloca a culpa no mundo. Então, nesse momento, se eu puder dar uma última reflexão, permita-se se olhar um pouquinho diferente, se escutar um pouquinho diferente, se enxergar de forma diferente, e aí sim, começar a olhar para dentro e transformar tudo aquilo que faz sentido para iniciar e curtir o trajeto, como a Tami disse. Às vezes a gente está muito com foco no objetivo e não que a gente não deva olhar. Mas a gente deixa de curtir o trajeto, deixa de ser mais leve e faz com que tudo flua de uma maneira muito legal. Certo, Tami? Muito bom, muito top. Gratidão, amei a live, amei o convite. Gente, muito obrigado. Tá bom? Acho que podemos pensar em outras lives, né? Vai ser bem-vinda. É isso, gente. Obrigada. Ótima noite para vocês. Gente, obrigado. Grande abraço para vocês. Tami, obrigado. Fica com Deus. Deus abençoe você e sua família. Tchau, pessoal. Grande abraço para vocês. Sigam a Tami, me sigam lá nas redes sociais. E até a próxima, tá bom? Até a nossa próxima live. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Obrigada. Tchau.